Boa noite. Deixa eu só tirar esse reflexo daqui. Aí fica mostrando a minha pretinha. Pronto. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre síndrome do pânico e como é que a espiritualidade, como é que a gente que trabalha com a espiritualidade entende isso, percebe isso e lida com isso, né? Antes de mais nada, eu já tive, né, uma crise de ansiedade muito forte, com alguns eventos de pânico, né, do que a gente conhece como síndrome do pânico. E então eu vou falar desse lugar, né, de alguém que conhece a teoria, de quem conhece a literatura, de alguém que trabalha com a espiritualidade, que lida com isso de uma forma talvez um pouco diferente do que a psicologia tradicional, a psiquiatria trabalha, mas, sobretudo, também do lugar de quem já passou por isso, né? E eu acho que isso traz uma capacidade de empatia para aquelas pessoas que, porventura, estejam vendo esse vídeo, muito maior, né? Uma coisa é a gente falar de algo que a gente leu, outra coisa é a gente falar de algo que a gente vivenciou, né? Sem tirar o crédito, sem desmerecer nenhum profissional que conheça e às vezes conhece muito sobre o assunto, mas não tenha passado pela situação, não quer dizer que ele não tenha condição de ajudar também, né? O que é a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é desencadeada por momentos consistentes e recorrentes de ansiedade, e essa ansiedade vai tomando corpo, vai tomando forma, vai ficando cada vez maior, cada vez mais intensa, e aí desencadeia os eventos de pânico, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico pode ser hereditária, né? Tem um componente genético envolvido. Pode ser aprendida, né? Aprendida como? Por duas maneiras, basicamente. Uma é uma criança que convive com um pai ou uma mãe que tem síndrome do pânico, né? E ela fica ali convivendo naquele ambiente, vendo aquele pai, aquela mãe tendo crises de pânico, e ela começa a aprender esse comportamento, né? Então, todas as vezes que ela tiver uma situação de estresse, ela vai lidar com o estresse da mesma forma que ela vê o pai ou a mãe fazendo. E a outra possibilidade de síndrome do pânico aprendido é aquele pai ou aquela mãe que fica o tempo todo na cabeça da criança: olha, se você não comer, o bicho papão vai te pegar. Se você não fizer isso, o homem do saco vai vir te buscar. Se você não sei o que, não sei o que. Todo o tempo incutindo medo na criança, né? E aí o que acontece? Essa criança passa a ter medo de sentir medo, né? Porque uma das coisas que ficam muito evidentes, né, como gatilho, né, da síndrome do pânico é o medo de sentir medo. Então, aquele medo primário é tão grande, tão grande, tão grande, e aí a pessoa fica com tanto medo de sentir esse medo primário que ela começa a desencadear todos os sintomas da síndrome do pânico, né? Quais são os sintomas, né, da síndrome do pânico? São 17, eu listei, né? Tem gente que fala um pouco um a um, outro a mais, mas eu listei 17 sintomas, né? E o que a literatura fala? Olha, se dos 17 você tiver de 4 para mais, há uma boa chance de você estar com a síndrome do pânico. E se não a síndrome do pânico, uma crise de ansiedade muito forte com eventos de pânico, né? Então, quais são os sintomas? Taquicardia, sensação de falta de ar,
dificuldade de respirar, formigamento. Normalmente esse formigamento pode ser, normalmente é em membros superiores, né? Na mão, tal, mas pode ser em outras partes do corpo. Vertigem, tontura, dor no peito, né? Uma dor no peito, assim, parece que estão te sufocando, parece que estão te apertando contra a parede. Despersonalização. O que é a despersonalização? É você começar a se perceber fora do corpo, como se você não tivesse no seu corpo, não tivesse controle do seu corpo, ou perceber as coisas ao seu redor como irreais, ou até criar situações que são fictícias, mas na sua cabeça são reais, né? Sensação de irrealidade, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, né? Quem já passou por uma crise do pânico sabe, a gente fica tão fora, né, de órbita que a gente fica assim, nossa, será que eu tô enlouquecendo, né? Sudorese, sensação de iminência da morte, né? A gente tem uma sensação assim de que a gente vai morrer, a gente não vai dar conta. Náusea ou desconforto abdominal, parece que tem uma azia assim, né? Uma queimação permanente. Calafrio ou onda de calor, e às vezes fica oscilando, às vezes dá um calafrio, às vezes vem uma onda de calor, aí dá o calafrio, dá onda de calor, fica um negócio muito doido. Boca seca e foco visual comprometido. Você olha para as coisas, mas você não consegue focar. Você não consegue. Você olha para um carro lá na frente, mas você não consegue ver, né? Assim, você não consegue focar a visão. Algumas teorias dizem que a síndrome do pânico tem uma questão ligada à gestação, né? Quando a gestação é muito difícil, muito complicada, e essa mãe fica com muito medo, né, de perder o bebê, ou medo até de vir a óbito em função das complicações da gestação, ou uma gestação que implique uma mudança de vida muito radical, ou de perder o companheiro, ou de perder essa estabilidade, essa situação que vinha de um jeito e aí daqui a pouco não tá mais, pode desencadear depois nessa criança a síndrome do pânico. Também falam a respeito da rejeição, né? Aquele bebê que foi rejeitado, aquele bebê que foi abandonado, tem boas possibilidades de também desenvolver a síndrome do pânico. O medo, né, incutido na primeira infância, que a gente já falou, né, essa coisa de ficar o tempo todo, se você não fizer isso, o bicho-papão vai te pegar. Se você não fizer aquilo, o homem do saco, lá em Uberaba, né, na cidade da minha família, tinha um homem do saco, tinha o Machadinha, tinha a Dora Doida, tinha o Babão, né? Então todos esses personagens, né, eram colocados assim quando a gente fazia alguma coisa errada ou quando a gente não queria fazer alguma coisa, né? Vinha alguém e falava, o Machadinho vai correr atrás de você e tal. Na teoria reencarnacionista, né, como é que a gente trabalha com isso, né? Na psicologia tradicional, como é que a gente trabalha? Buscando a origem desse trauma, né? E fazendo um trabalho normalmente de sensibilização, né? E além da medicação que a psiquiatria normalmente usa em associação. Na teoria reencarnacionista, a gente começa a buscar também esse trauma, só que a gente faz uma busca em outras instâncias, né? A gente não para no período gestacional, a gente vai um pouquinho mais para trás, né? Se necessário for. Nem sempre é necessário. Às vezes, a gente trabalha com a pessoa e faz uma regressão até a fase gestacional ou os primeiros meses de vida e consegue resolver, né? Porque a questão tá ali, né? O foco tá ali. Mas às vezes não é suficiente, às vezes a gente tem que ir um pouquinho mais para trás.
fica muito claro, né, na minha percepção, não só do ponto de vista da literatura, seja da psicologia tradicional, da psiquiatria, da bioenergética, mas o que fica muito claro? Que existe um conteúdo muito forte de que aquela pessoa não reconhece o seu próprio potencial, que ela começa a buscar uma referência externa muito forte e ela passa a viver apenas com aquilo que é referência externa. Então, o que acontece? Ela não tem autorreferência. Ela não se sente importante, ela não se sente merecedora de afeto, merecedora de carinho, e ela começa a desenvolver um medo silencioso de não ser aceito, um medo de ser rejeitado, e se ela tiver um histórico de rejeição, isso vai se somando. Se ela tiver um histórico de abandono, isso vai se somando. E aí esse medo vai ficando cada vez maior. E quando vê, já era, né? E aí fica tentando abafar por meio de comportamentos que são esperados socialmente, abafar essa falta de crença em si mesmo, essa falta de confiança em si mesmo, para poder, né, não correr o risco de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser deixado, né, novamente. É como se a pessoa lá no fundo falasse assim, cara, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho esse monte de coisa ruim, né, esse monte de defeito, esse monte de falha, e aí se as pessoas descobrirem, elas vão me abandonar, elas vão me rejeitar, elas não vão mais querer saber de mim, né? Então ela fica o tempo todo olhando para fora para falar assim, o que é que as pessoas esperam que eu faça? O que é que as pessoas gostariam que eu fizesse? E aí ela passa a viver o tempo todo em função de atender às necessidades do outro. E vai sublimando esse medo e vai botando isso para debaixo do tapete. Só que não dá para viver assim, né? Uma vez ou outra você vai desagradar. É normal, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Quem será que vai agradar? Não vai ser nenhum de nós, né? Eu nem tenho essa pretensão. Então, no momento em que ela desagradar, no momento em que ela se sentir rejeitado porque desagradou, isso pode ser um gatilho, né? Outras situações que disparam a síndrome do pânico. Um estresse elevado, um acidente de carro, passar por uma situação de estresse muito grande, né? Quem passa por um furacão, quem passa por um terremoto, quem passa por a morte trágica, né, na família, uma separação muito difícil, né, a perda de um ente muito querido, enfim. Tudo isso pode ser disparador, né? Mas uma coisa são os gatilhos. Outra coisa é o que tem aqui dentro de mim que aquilo que aconteceu fez disparar tudo isso. Porque eu não sei se para vocês fica tão lógico assim, mas se eu não tiver nada dentro de mim que esteja em desacerto, digamos assim, que esteja em desconexão, o gatilho pode vir, ok, uma situação traumática, ok, lido com ela e pronto, né? Se não tiver esse referencial em mim, a situação traumática vai ser traumática, claro, vai ser difícil de lidar com ela, mas ela não vai disparar em mim, ela não vai ser um gatilho para mim, para que eu chegue a ter uma crise de pânico, para que eu desenvolva uma síndrome, entende? Então, a gente buscar os gatilhos é importante? Para que a gente faça uma dessensibilização e aquele gatilho não surta mais o efeito que surtia antes. Mas se eu não for na causa, esse vai deixar de ser gatilho, mas daqui a pouco, amanhã outra coisa vai passar a ser gatilho, percebe?
É como algumas pessoas que trabalham com hipnose e às vezes não têm um conhecimento assim tão profundo da psique humana, não tem um conhecimento tão profundo de questões de natureza espiritual, né, de questões de energia e tudo. Essas pessoas usam algumas técnicas de regressão, usam algumas técnicas de hipnose, trabalham a questão, o sintoma, tarará, o gatilho, ok, mas não trabalha a causa. E aí o que acontece? Se antes você tinha lá um bruxismo, e aí você resolve o bruxismo, ok, mas você não resolveu a causa. O que vai acontecer? Amanhã ou depois você tá fazendo xixi na cama, né? A gente brinca assim, mas enfim, vai arrumar outro comportamento disfuncional, porque o seu corpo precisa de alguma coisa para botar aquilo para fora. Seu corpo precisa dar vazão para aquilo. E ele vai arrumar outra forma. Vai arrumar, né? Então, por isso a importância da gente ter um olhar um pouco mais atento, um pouco mais cuidadoso, né? Eu achar o gatilho me ajuda muito, muito. Mas não é só isso. Eu não posso parar aí, né? E aí, quando eu comecei a perceber, né, que com essa história da pandemia, né, com esse medo que foi incutido nas pessoas, e tem muita gente tendo muito problema com essa questão toda e desenvolvendo, né, comportamentos muito fóbicos, desenvolvendo síndrome, sim, né, do pânico, né, porque existe uma diferença entre fobia e síndrome do pânico. Eu comecei a perceber que algumas estão buscando ajuda, né? Só que a ajuda que tá vindo é uma ajuda, mas é uma ajuda superficial. Superficial na medida em que tá tratando o sintoma, em que tá indo em busca do gatilho. Ok, para aquela situação em específico, vai ajudar? Vai, mas vai ajudar por um tempo. Se a pessoa já tiver essa predisposição, passada essa fase, ela vai voltar para a vida normal e daqui a pouco outra coisa vai passar a ser gatilho. Outra coisa vai desencadear. E aí o que acontece? Depois que a gente tem a síndrome, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas isso ficou muito claro para mim. Depois que a gente tem a síndrome, né? Num primeiro momento, até porque eu não estava na minha cidade, eu não estava, né, no meu meio quando eu tive, né? Isso desencadeou, eu estava em outra cidade. Num primeiro momento, o que aconteceu? Me levaram para um hospital e tal, não sei o quê, e o que fizeram comigo? Me deram remédio, né? É o protocolo, dá remédio e tal, não sei o quê, e aí quando você chegar na sua cidade, você busca uma terapia. Legal. Era necessário naquele momento. Qual era o meu medo? De sentir tudo aquilo de novo. E quando eu voltei, né, para Brasília, que eu comecei a buscar ajuda, a primeira coisa que eu disse para o terapeuta que me atendeu olha só, eu não me preocupo em saber qual foi o gatilho, o que gatilhou isso. Eu quero resolver isso lá na fonte, porque eu não quero sentir isso de novo, né? E quando a gente trabalha só no gatilho, quando a gente trabalha só faz aquela regressão, só aquele tantinho ali para descobrir, tá, a origem do trauma foi aqui, mas a gente não vai a fundo na questão, a gente fica com a sensação de que, cara, ok, tô bem e tal, mas assim, a qualquer momento pode acontecer de novo. E aí a gente vai vivendo num pânico permanente. A gente vai vivendo sobressaltado o tempo todo. E isso é muito ruim, e mais, não só do ponto de vista, né, da vida, do cotidiano, é muito ruim, mas isso é muito ruim, inclusive, porque acaba acumulando uma carga enorme de adrenalina e de cortisol no organismo, e a chance de acontecer de novo é enorme, porque você está bombardeando o seu organismo o tempo todo com as substâncias que disparam isso. Entende? Então, quando a gente não olha para isso de uma forma profunda,
Você fica sempre naquela ali. É como se a gente andasse na vida, mas anda com o freio de mão puxado. A gente não deslancha, porque o tempo todo a gente fica assim, ai meu Deus, será que vai acontecer de novo? Ai meu Deus, ai eu vou viajar, mas será que, sabe? É sempre um será que o tempo todo, o tempo todo. E aí eu comecei a buscar, falei, ok, esse terapeuta que me atendeu é um amigo meu, inclusive, né? Assim, a gente até faz alguns trabalhos juntos. E ele foi fantástico, mas porque eu também estava muito pronta e muito disposta a ir na fonte, né? E aí a gente fez um trabalho muito legal e me ajudou e resolveu e tal. Mas eu ficava sempre com aquela sensação de que, caraca, não resolveu não. A qualquer momento esse negócio vai voltar. De vez em quando o coração dava uma disparada, assim, em alguns momentos de estresse, de ansiedade, eu falava, ih, começou tudo de novo. Porque quem já passou por isso sabe. A hora que a gente começa a suar frio, a hora que a gente começa a perceber a respiração alterando, a hora que a gente começa a sentir assim um apertinho no peito, a hora que a gente começa a ver o coração batendo um pouquinho mais acelerado, a gente já sabe. A gente já sabe. Vai começar tudo de novo. Tudo de novo. E é horrível, né? Porque nem sempre a gente tem as ferramentas adequadas e nem sempre a gente tá no centramento, ainda que seja pouco, mas não tá no centramento suficiente para falar assim, calma, respira, né? Respira, vai passar. Nem sempre. E quando a gente começa a perceber esses sintomas, a gente já começa a criar um looping e a gente entra num looping louco. E aí a gente fala assim, cara, vai começar tudo de novo. E aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar com medo daquilo. E isso vai potencializando. E uma coisa que poderia ser debelada com uma simples respiração, já era. Já era. Perdeu completamente o controle. Já era. É importante que nós estejamos atentos, né? Quem ainda está nessa situação e ainda não se curou, é importante estar atento aos sinais. E ao menor sinal, já trabalhar para poder debelar isso. Como que eu faço isso? Aí eu comecei a perceber que eu tô ficando meio naquela situação que eu já sei onde que aquilo vai acabar. Para tudo que você tá fazendo. Para. Congela, não é? Senta e respira. Se você não respirar, você não sai desse loop. Respira. Ai, Renata, é difícil respirar. Eu sei que é. Eu sei. Só para vocês terem uma sensação, eu estava numa cidade diferente, né, da minha, estava no interior de São Paulo, a passeio, andando com meu filho no meio da rua, e todas as pessoas que eu olhava na rua, parecia que essas pessoas todas estavam vindo na minha direção para me enforcar. E aquilo foi me dando um pavor tão grande, e eu não respirava. E eu puxava o ar e o ar não vinha. E a sensação de que tinha uma mão no meu pescoço me apertando era tão forte, tão forte, tão forte, que eu fui ficando... Sabe quando você vai ficando meio mole, assim, que você fala, vou desmaiar, no meio da rua, né? E eu já conhecia, né, muitas técnicas. E eu tentava usar essas técnicas, tentava. Por que eu não tive muito sucesso nesse momento? Porque eu esperei demais para começar a usar a técnica. Eu esperei demais para parar e respirar. E aí, se você esperar demais, a coisa toma conta da gente de um jeito que a gente não consegue mais. Né? Quer dizer, consegue, mas aí é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, ao primeiro sintoma, para, senta,
respira. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Respira. E comece a conversar com você mesmo. Isso não é assim. Eu estou seguro. Aquilo que for dar a você o conforto necessário para que você saia dessa situação. Repita para você como a gente repete mantra. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, 10, 1000. Até passar. Passou? Segue em diante. Só que isso funciona quando a gente está no iniciozinho da crise. Por isso que é importante a gente ter uma capacidade, a gente melhorar a nossa capacidade de autoobservação. Quem tem síndrome do pânico e ainda não resolveu, precisa, infelizmente, ficar se checando praticamente o tempo todo. Só que isso é cansativo, isso é desgastante. E parece que a gente fica assim, esperando a coisa acontecer pra gente dar conta daquilo. E é muito ruim, né? Quem passa por isso, quem vivencia isso, sabe do que eu tô falando. É muito ruim. Então, o que a gente tem que fazer, né? Resolver. Como é que a espiritualidade encara tudo isso? Quando a gente vai estudar a síndrome do pânico, numa visão espiritualista, né? A espiritualidade diz o seguinte, que é uma tríade. A síndrome do pânico é formada por uma tríade. Que tríade que é essa? Culpa, medo e ansiedade. Como é que funciona isso? Na visão da espiritualidade, a gente, quem é reencarnacionista, quem acredita em outras vidas, né, vai entender o que eu vou dizer. A espiritualidade diz assim, todos nós tivemos as nossas falhas em outras existências, e cada existência a gente vê um pouquinho melhor, né? Graças a Deus. E aí eu tenho como se fosse uma memória que não é consciente dessas destas falhas. E eu trago comigo para esta existência uma culpa muito grande, em função daquilo que eu fiz lá atrás. E eu me sinto culpado por X, Y, Z. Só que eu não tenho consciência disso. Eu não sei o que eu fiz. Eu sequer me dou conta de que eu me sinto culpada. Sabe? Mas em algum lugar essa culpa tá. Tá lá. E aí essa culpa me gera uma angústia, um ressentimento, um remorso. E eu vou ficando com um medo inconsciente de que as pessoas descubram o que foi que eu fiz de errado. Qual foi a falha que eu tive? Quão ruim eu fui, né? Porque essa história desse povo que faz regressão e todo mundo é princesa, foi rainha, foi príncipe, foi rei. Ô, lindão, não se iluda não. Se iluda não. Né? Não foi não, estão mentindo pra você, viu? Então, eu fico com tanto medo de que as pessoas descubram, né? Essas falhas. E é tão doido, porque assim, eu não sei que falhas são essas. Eu sequer me dou conta de que eu me sinto culpada. De que eu sinto algum tipo de remorso. Como é que eu vou sentir culpa e remorso num negócio que eu nem sei? Né? Não tem um povo que fala assim, ó, se eu não lembro, eu não fiz. Não é? Então, eu nem tenho consciência de nada disso. Como é que alguém vai descobrir, né? Mas é um processo irracional. E eu fico com tanto medo das pessoas descobrirem. E aquele medo vai tomando conta.
E aí, se por acaso nessa minha vida, nessa minha existência de hoje, eu tive alguma questão ligada à rejeição, alguma questão ligada ao abandono, isso potencializa. Porque o medo das pessoas descobrirem não é das pessoas descobrirem em si. O meu medo é, cara, se as pessoas descobrirem isso, elas não vão mais gostar de mim. Elas não vão mais me querer. Elas não vão mais me amar. Esse é o medo. O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de ser preterido. E se isso tiver acontecido nessa existência atual, lascou, né? Porque aí a coisa fica potencializada. E aí eu vou ficando com esse medo, com esse medo, com esse medo. E aí percebe que mesmo na visão espiritualista, a gente linka, consegue fazer um link com a psicossomática e com a bioenergética, que falam, olha, é uma pessoa que não se sente segura de si mesmo e fica sempre usando referencial externo. E aí eu fico com esse medo das pessoas descobrirem e não me quererem mais. E aí eu começo a adotar referenciais externos. O que o outro espera de mim? O que eu tenho que fazer para poder o outro gostar de mim? Para poder ser aceita? Para que o outro não me vire as costas? Para que o outro não me rejeite? Para que o outro não me abandone? Percebe? Ai, a bioenergética é uma ciência tal. Não vamos misturar ciência com não sei o quê. Mas no fundo dá tudo no mesmo. Percebe? Até antes, quando a gente estava falando dessa questão, né, do referencial externo, a gente estava falando de uma leitura psicossomática bioenergética. A gente não estava falando da espiritualidade. E aí agora a gente começou a falar da espiritualidade e a gente chegou no mesmo ponto. Olha só. Tá tudo junto e misturado, né? São maneiras diferentes de falar da mesma coisa, mas é tudo a mesma coisa. E aí esse medo vai crescendo e eu vou começando a ficar ansioso. Ai, meu Deus, fulano descobri. Só que eu não tenho consciência de nada disso. Se alguém me perguntar por que eu tô ansiosa, eu falo, não sei. Eu não sei. E essa ansiedade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você não sabe. E aí boa parte dos terapeutas tratam você... Olha, ela é uma pessoa ansiosa. Não, ela tá tendo um comportamento ansioso em função de alguma coisa. Ansiedade virou um sintoma nessa história. Ele não é causa de nada. Ele não é a patologia em si. É só o sintoma. E aí, algumas pessoas tratam a ansiedade. Só que se eu não descubro porquê dessa ansiedade, o que vai adiantar? Nada. Muito pouco. E aí eu começo a desenvolver essa ansiedade. Ai, meu Deus, se a pessoa descobrir. Ai, não sei o quê. E eu começo a ter comportamentos ansiosos e me tornar uma pessoa ansiosa o tempo todo. E isso vai calcificando, 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 calcificando. Eu começo a não dormir, eu não me alimento direito, eu começo a ter hábitos disfuncionais, comportamentos prejudiciais. E aí, de repente, alguma coisa gatilha. Alguém diz pra mim assim, eu não quero que você vá na festa do fulano, porque vai ser só uma coisa assim mais íntima de família, e então não vou te convidar, depois a gente conversa. Pronto! Isso é suficiente para você ter um evento de pânico. Só isso. Ou você pede para alguém assim, eu posso ir com você em tal lugar? Não pode, porque fulano já vai, Beltrano já vai, o carro tá cheio, não vai dar para você ir. Pronto! Eu tenho uma crise de pânico. Mas é só por isso? Nossa, como ela é mimimi, né? Que bobagem. Não é. Isso foi só um gatilho. Foi só um movimento de rejeição num copo que já estava transbordando.
Entende? Ai, vamos buscar o gatilho. O que que gatilho? Olha, depois que fulano falou isso pra mim, eu tive a crise. Ah, então o gatilho foi esse. Tá, e aí? Mas não foi. Não é aí, né? Então, como que a espiritualidade vê isso? Uma culpa que desencadeia um medo, e esse medo gera uma ansiedade, e essa ansiedade vai se cristalizando, e aí eu tenho um evento de pânico. Aí eu tenho um evento de pânico. E o negócio é tão ruim, só quem sabe, só quem já teve sabe, né? O negócio é tão ruim, que a gente começa a ficar com medo de ter aquilo de novo. E você aumenta ainda mais a sua carga de medo. E aí você fica ansioso porque você fica com medo de ter aquele negócio de novo. E aí vai virando uma bola de neve. Tem uma outra questão em relação a como a espiritualidade vê tudo isso, que quem conhece, né, da espiritualidade, quem trabalha com energia e sabe, né, dos nossos amiguinhos do plano etéreo, consegue compreender isso um pouco melhor. A gente tem, como a gente tem aqui na Terra, a gente tem os nossos irmãozinhos que são gente boa, e a gente tem os nossos irmãozinhos que não são tão gente boa assim. Isso tem em todo lugar, né? Gente legal e gente não legal tem em tudo quanto é lugar, inclusive nos outros planos. E aí eu venho desenvolvendo essa culpa, esse medo, essa ansiedade. Como é que fica a minha frequência energética? Baixa, densa. A física explica isso. Se eu tenho uma onda assim, eu vou me colar com ondas assim. Se eu tenho onda assim, eu vou me colar com ondas assim. Quando eu baixo a minha frequência, com que tipo de frequência eu vou me sintonizar? Com frequência baixa. E aqueles irmãozinhos, né, que na doutrina espírita a gente chama de obsessores, aqueles irmãozinhos nada a ver, olham pra gente e falam assim: ah, um prato cheio, vou atazanar. Vou atazanar essa criatura. E começam. Quem já teve evento de pânico sabe disso. A gente começa a escutar um monte de coisa. Um monte de coisa nada a ver, né? Porque eles não vêm falar: olha, você é linda. Não. E aí esses irmãozinhos começam a soprar um monte de coisa nada a ver. Só que pra você, naquele momento em que você tá se sentindo mal com você mesmo, em que você tá com medo de ser rejeitado, que você tá com medo de ser abandonado, em situações normais de temperatura e pressão, você fala assim pro irmãozinho: ah, se lascar, mexe meu saco. Mas você estando frágil, você ouve. E pior do que ouvir, você dá razão a eles. E aí você começa a ter pensamentos assim: eu não presto, eu não valho nada, fulano não gosta de mim. Se você tem um namorado ou uma namorada, ai, tá arrumando outro, tá arrumando outra. Ai, vai te deixar. Ah, vai ficar sozinho. Começa. Um monte de coisa na sua cabeça. Um monte de pensamento, nada a ver. E você vai se perdendo aqui, né? Isso é uma outra coisa que a espiritualidade fala para dar conta de explicar, né, a síndrome do pânico. Tá, tudo bem. Aí você falou que tem uma questão de culpa, de vidas e tal. E aí, como é que resolve isso? Então eu preciso fazer uma regressão para vidas passadas e descobrir o que foi que eu fiz de tão errado para poder sair disso? Não, não necessariamente.
Se você se sente culpado, se você tem remorso, ainda que não tenha consciência disso, você precisa se desculpar. A culpa pede uma desculpa, né? Pela própria etimologia da palavra, ficar sem culpa. E como é que eu faço isso? Se eu nem sei o que eu fiz de errado, como é que eu faço isso? Né? Existem várias técnicas que a gente pode trabalhar para poder dar conta disso. A gente tem a EFT, né? Emotion Freedom Techniques. A gente tem o Ho'oponopono. A gente tem barra de Axis. A gente tem a Selk. A gente tem Theta Healing. A gente tem um monte de coisa. Um monte de coisa que pode ajudar. Mas não importa qual seja a técnica que você vai usar, até a própria regressão. Não importa qual seja a técnica que você vai usar. O importante é que você tenha clareza de se perdoar, de se livrar desta culpa. Se aceitar e se amar do jeito que você é. Com todas as suas qualidades, que não são poucas, e com os seus defeitos. Com as suas sombras. Com as coisas que ainda precisam melhorar. E não se iluda. Não vai resolver tudo agora não, colega. Você vai voltar aqui um tantinho de vez ainda para resolver. Tá bom. Tudo bem. Quando a gente está falando de autodesenvolvimento, quando a gente fala de autoconhecimento, algumas pessoas acham que a iluminação, né, que boa parte das pessoas busca, é simplesmente chegar num estágio em que despertou, iluminou, pronto. Não tenho mais problema, não tenho mais sombra, eu controlo o meu ego, porque enquanto encarnado você estiver, você vai ter ego, que bom que tem. Mas quem controla o seu ego é você, ele não te controla mais, acabou. Você que resolve a parada toda. E você agora iluminou. Não é assim. Quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de colocar luz nas sombras. Eu não tenho como lidar com algo que eu não conheço. Eu não tenho como lidar com algo que eu nem sei que existe. Eu não sei vocês, mas eu não entendo nada de mecânica. Como é que eu vou lidar com o motor de um carro se eu não sei nada sobre ele? Eu preciso colocar luz. Como é que eu coloco luz? Adquirindo conhecimento. Não era isso que diziam os iluministas? Colocando conhecimento. Eu preciso lidar com as minhas sombras se eu quiser evoluir. Porque quem não quer evoluir não precisa. Se eu quiser evoluir, se eu quiser melhorar, se eu quiser parar de viver com medo o tempo todo de ter uma crise de pânico, eu preciso colocar luz nas minhas sombras. E como é que eu faço isso? Conhecimento. Ué, mas conhecimento sobre o quê? Sobre mim. Eu preciso saber quem eu sou. Ah, então olhar, dizer assim, não, vamos ser positivos. Eu tenho essa questão, mas eu não vou ficar olhando para isso porque eu sou positivo, eu só vou pensar positivo. Boa sorte. Não dá. Eu tenho que olhar para minha sombra e falar assim, olha só,
Eu sou uma pessoa que tem comportamentos disfuncionais. Eu sou implicante. Quando tenho isso, isso e isso, eu me torno uma pessoa extremamente implicante. Eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para isso e falar assim, tá, ok, eu sou implicante. Como é que eu faço agora? Por que eu faço isso? O que eu ganho fazendo isso? Como é que eu desfaço esse negócio? Eu tenho que conhecer. Eu tenho que ir atrás. Colocar luz nas nossas sombras. Né? Qual técnica que vocês vão usar? Não sei. Eu conheço algumas. Conheço outras pessoas que trabalham com outras. Mas não importa qual seja a técnica e nem quem vai ser o seu terapeuta, você precisa olhar para isso com profundidade e com aceitação. Ai, Renata, mas eu tô tomando remédio e tal, não sei o que, nananã. Tá, às vezes é necessário, gente. Às vezes é necessário. Mas é por uma questão muito pontual e por um tempo breve. A minha percepção, a minha leitura. Porque você vai ficar tomando remédio pro resto da vida? O que pode acontecer se... Deixa eu só pegar o nome de um livro que eu anotei, eu e as minhas colas, né? Tem um livro que chama Amor Imbatível Amor, que foi ditado por Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. E nesse livro, eles falam sobre várias doenças psíquicas, né? Várias questões psíquicas. E fala também sobre síndrome do pânico. Mas eles falam sobre várias coisas. Então, quem tiver curiosidade pode pegar esse livro e dar uma lida, que acho que vai ajudar bastante. O que pode acontecer se eu não resolver essa questão do pânico? Além do desconforto, que quem já teve crise sabe o tamanho que é, né? Pode desencadear um problema de coração. Pode desencadear estresse pós-traumático, né? Comportamentos de estresse pós-traumático. Pode desencadear dependência química, seja em remédio, seja drogas, seja álcool. Pode desencadear uma depressão, né? Porque o que acontece? A pessoa vai vivendo tão refém, né, dessa história toda, que ela vai se anulando. Eu não vou sair porque quando eu saio eu corro risco de ter uma crise. Eu não vou entrar em contato com algumas pessoas porque quando eu entro em contato elas podem falar alguma coisa ou fazer alguma coisa e pode desencadear uma crise. Eu não vou... E aí começa a se colocar uma série de limitações. E vai se atrofiando, vai definhando. E aí um quadro depressivo bem severo pode se instalar, né? A chave para lidar com tudo isso, e se eu puder, assim, de coração dizer alguma coisa para quem está vivenciando isso, é calma, tem jeito. E é simples, não é tão fácil. Olhar para nossas sombras não é algo fácil, dói. Mas eu garanto a você que dói menos do que viver o tempo todo com essas crises. Mas dói. Dói um pouquinho. É igual uma encravada. Tá doendo. Você vai mexer, vai doer mais. Mas depois passa. Depois melhora. Tem jeito.
São técnicas relativamente simples. É um trabalho simples, que pode resolver em 1 mês, 2 meses, 3, 6, depende. Depende de quê? Depende de você. Do quanto você está disposto, do quanto você está empenhado em resolver. Do quão profundo você quer mergulhar em si mesmo. Eu só garanto uma coisa para você, se você realmente estiver disposto, a gente resolve isso. Com muita tranquilidade. Você não precisa continuar sofrendo. Tudo isso que está acontecendo, todos esses eventos de pânico pelos quais você está passando, são uma oportunidade. Parece meio doido falar isso, né? Tá ruim e você tá falando que é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade que a vida tá te dando, que você mesmo, que o seu organismo tá te chamando a atenção e falando assim, cara, olha para isso. É a sua inteligência divina, é a sua divindade mais premente, dizendo para você assim, cara, para! Olha para isso. Vamos resolver esse negócio, para de fugir disso. Porque se você continuar fugindo, eu vou precisar botar isso para fora de alguma forma. Então, aceite o desafio de olhar para si mesmo. Com inteireza, com integridade, com profundidade. E eu garanto a você, tem jeito. Pensem muito sobre quanto tudo isso que eu trouxe reverbera em cada um. Quais são as culpas? Quais são os remorsos que eu tô carregando? Quais são os perdões que eu preciso dar a mim mesmo antes de mais nada? Quais são? E aí, você vai achar. Pode ser que seja um pouco complicado você fazer isso sozinho. Tudo bem, não faça sozinho. Você pode entrar em contato comigo, ou você pode entrar em contato com alguém que você confie, ou você pode me pedir uma indicação. Não tem problema. Qualquer que seja a sua decisão, se você decidir em resolver essa questão, em olhar para isso e resolver isso, a solução vai aparecer para você. A pessoa certa para te ajudar vai aparecer. Mas para isso você tem que estar disponível, para isso você tem que estar disposto. Olhe para isso com carinho, com cuidado. Tire o chicotinho da sua mão, né? Porque pessoas que vão carregando culpas e remorsos têm uma necessidade de autoflagelo tremendo. Para com isso. Pega o chicotinho e guarda. Ele não tem mais função, não precisa. Não precisa. Ao invés de ficar se autoflagelando e se autopunindo por algo que você nem sabe o que é, vamos começar a cuidar. Vamos começar a olhar para as nossas mazelas, para as nossas questões, para as nossas sombras e começar a nos cuidar. Espero que essa live ajude as pessoas que passam por esse desconforto tremendo a repensar alguma coisa, a ter uma vontade de realmente olhar para tudo isso de uma outra forma, de uma outra perspectiva, para que elas não fiquem na dependência
daquilo que neste momento pode até estar ajudando, mas não vai resolver. Não vai. Então, muito, muito, muito obrigada por essa atenção, por essa audiência. Estou à disposição de quem precisar conversar, né? Eu sei que é um tema que dói muito e às vezes a gente precisa apenas conversar. Então, eu estou à disposição de quem precisar conversar, de repente ensinar uma técnica ou outra de respiração para ajudar, né? Estou à disposição. Na próxima semana, ainda não decidi que dia, a gente vai fazer outra live. Quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, manda, que na medida do possível eu vou respondendo, ok? Boa noite e muito obrigada.